IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus e uma boa aula para que os irmãos tenham mais conhecimento da palavra de Deus, crescer mais e mais. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, que tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. É um nome pouco conhecido, mas hoje os irmãos vão entender melhor. Aqui nós está conosco aqui o pastor e professor Isidro, que é o que dá sempre as nossas boas aulas dos temas da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, lição número 9, de 28 de agosto de 2022. Nós estamos falando diretamente dos estudos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, pastor Isidro, vamos dar já início aos nossos trabalhos. Maravilha. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, hoje, como já foi dito por Ciro, lição 9, e a leitura bíblica em classe, né, Ciro? Está Isso. Em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 10. Isso. Versos 19 ao 25, né? Enfatizar bem. Isso. Os irmãos que não estão em casa, que não têm a revista, a leitura base da aula de hoje é Hebreus, capítulo 10, aos versículos 19 ao 25. Muito bem. Então, o textuário, minhas irmãs e meus irmãos, está em Hebreus 10, 25, tem como pensamento o seguinte versículo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem. A verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, como está em tela, passemos para a leitura bíblica em classe. Versículo 19 de Hebreus 10 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemo-nos. Aliás, o versículo 21, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, ok? Agora passemos para o conteúdo da lição, que está dividido em 3 tópicos, não é? Primeiro tópico, visão e prática do movimento dos desigrejados. Segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. E o terceiro, fechando com a importância e a necessidade da igreja. Professor Cira, quais são os objetivos da lição? Bem, irmãos, os objetivos da lição são os seguintes: explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Isso. Segundo, rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento. Maravilha. E terceiro,
confirmar a importância e a necessidade da igreja. Que maravilha. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje traz um assunto novo, né? Porém, um assunto que precisa ser trabalhado com equilíbrio e sensatez. Dito isso, passemos para a introdução, conforme está em tela. Aí em tela, observe que nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Portanto, nesta lição, procuraremos entender o quê? A natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social, como também espiritual. E mostraremos também a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Silas, é com você os comentários. Bem, pastor, a introdução do nosso texto, né, a igreja ao longo desses séculos, né, pastor, vem sempre experimentando algum tipo de inovação, Verdade. Principalmente nesta era pós-moderna. O pior é que esses movimentos, pastor, eles são interpretações distorcidas, né, extraídas da própria Bíblia, olha só, da própria Bíblia. O desigrejado não se subordina e não tem liderança, né? Vive ao bel prazer das suas interpretações. É muito grave isso aí, né, pastor? Certo. Então, esse aí é o nosso... Muito bem. Então, sobre... observe, minhas irmãs, que o assunto é para refletirmos, né? Verdade. E eu quero trazer mais informes sobre a introdução, dizendo o seguinte, olha, a reunião da igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, não é possível amar a Cristo, ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo e ignorar o quê? O seu corpo, que é a igreja. Então, é importante que nós atentemos para isso. O professor Ciro disse sobre, não é, que o fenômeno dos desigrejados é um fenômeno que tem a ver com o quê? Com a pós-modernidade. E a pós-modernidade, como nós já vimos diversas lições, é esse movimento filosófico, cultural, político e também religioso, né, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. E esse movimento, o que ele faz? Ele questiona, né, as grandes narrativas, as grandes mensagens. Ele tem uma visão de desconstruir as bases que forjaram a sociedade. Na pós-modernidade, temos também, não é, a relativização, não é, de formas de liderança e conteúdos que antes eram considerados fechados, absolutos. Verdade. E tudo isso, não é, afetou quem? A igreja do Senhor Jesus. E com o advento da modernidade dos meios de telecomunicação, a partir de 1990 para cá, depois de 2000, com o advento das redes sociais, das mídias sociais, esse problema do desigrejamento, ele cada vez mais foi se avolumando. E hoje, Sila, de acordo com o IBGE, há mais de 4 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, mas não pertencem a nenhuma igreja. Não congregam, né, pastor? Isso. Agora, dito isso, vamos lá para o tópico 1, conforme está em tela, que é, não é, o tópico é visão e prática do movimento dos desigrejados. Primeiro, um ensino o que, Silas? Anti-institucional. O senhor pode ler para nós, Silas? Vamos lá, então. Conforme o pastor Isidro falou, o primeiro tópico, a visão e prática do movimento do desigrejado. Aí vem o item 1. Um ensino anti-institucional que diz: os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, né, 312 depois de Cristo, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Dizem que toda forma de estrutura arquitetônica, como o templo, são inovações desse cristianismo apóstata. Mas que coisa, né, pastor? É difícil a gente até aceitar um negócio desse assim, né?
Né, pastor? Então, o irmão quer que eu fale alguma coisa? Aí vem o próximo tópico, o próximo ponto. Nós ainda estamos no slide aí sobre, né, que fala que a não utilização de templos, não é isso? Isso, exatamente. Por parte dos cristãos, observe, irmão, está em tela. Tá. Primitivos, se deu por razões contextuais. Sim, continua, é verdade, Isso, continua. Né? Se deu por razões contextuais, né? Conforme a referência aqui. Isso. Estavam debaixo da perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Muito bem. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável, né, pastor? Assim, Isso. não há nada na Bíblia que deponha contra o uso do templo ou casa de oração. Se o propósito de um templo é consagrar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Pois é. Pastor, o que há de mal nisso aí? Então, que você pastor, quer dizer sobre esse realmente, ponto, olha, pastor, esse movimento estão totalmente fora do termo igreja propriamente dito. Isso, não é isso. assim? Creio que não há crentes que são crentes, sei lá, são mesmo crentes, né? Sem disciplina, provavelmente, vou até inventar uma palavra aqui, são desbatizados, entendeu? Desbatizados. Sem doutrina, né? Essa de se encontrar em uma lanchonete, um local, na esquina, é uma aberração. Como é que você vai adorar a Deus, louvar a Deus, num ambiente desse? Onde você pode até adorar a Deus sozinho na sua casa, no seu quarto, nada é dentro do seu veículo, pode adorar a Deus ali. Agora você vai comer e bater papo num lugar desse, você não vai adorar a Deus aí com seus amigos, né? E a igreja, meus pesados, é uma necessidade do crente de congregar, é uma necessidade pura. Não adianta inventar moda, foi Constantino, foi aquilo outro. Tá, realmente ele atuou, né, na igreja primitiva, mas de outra forma. Né? Muito bem. É interessante que, observem, assim. meus irmãos, que aqui nós temos com muito equilíbrio, com muita sensatez. Depois vamos entrar em alguns detalhes sobre esse ponto. Né? É verdade. Mas, olha, um dos maiores perigos do movimento dos chamados desigrejados é a falsa ideia de que a igreja sou eu. E que não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local institucionalizada. Isto é uma ideia totalmente errada, porque a Bíblia está cheia de referências, né? Está cheia de referências, está aí, que mostram que a igreja primitiva, apesar de, por razões de perseguição, por razões que eram uma igreja que não era protegida pelo Estado, não tinha como ter o seu espaço próprio, mas depois passou a ter. Então, você nota que elas se reuniam em casa e tudo, mas tinha uma organização, tinha um objetivo, tinha um foco, que era o que? A comunhão e etc. Às vezes ia até ensinar a sinagoga, né, pastor? Isso, muito bem. Dito isso, o segundo ponto do tópico 1 vai falar sobre o ensino anticlerical. Primeiro, é um ensino anti-institucional, quer dizer, é um ensino ou é uma visão contrária ao que a Bíblia diz sobre o quê? Os cristãos se reunindo em um local determinado. O livro dos Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, está cheio de referência que fala sobre, logicamente, a reunião. E aí vem o segundo ensino, que está aí na tela, anticlerical. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Se, por um lado, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Aí nós grifamos de vermelho em tela. Aí, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. São contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, pastores, isto é, não são a favor de tais cargos. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Entendem que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo bíblico. Grande oledo engano. Hebreus 3,17 fala, obedecei vossos pastores. Efésios 4 fala que Deus deu apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, doutores, enfim, não precisa nem aqui entrar em detalhes, existe N referência, não é? Ok? O que há por trás desse pensamento é uma rebeldia contra o sistema, não é? E também, às vezes, são situações que ocorreram no meio da igreja que levaram as pessoas a se rebelarem. Mas se olhar a Bíblia com equilíbrio, com sensatez, elas estão, infelizmente,
infelizmente, sendo contrária aos princípios de Deus. Silas, sua observação pura rebelião e a mesmo, sinopse aí do Pastor, é o seguinte, ora, uma igreja sem governo, pastor, qualquer grupo de pessoas sempre tem alguém para liderar ali, né? Isso é verdade? Sem um líder, né? O pastor que apacenta, é como um barco em alto mar à deriva, né? Um crente desengrejado, eu considero-se como um bote em alto mar, sem deriva, sem à deriva, quer dizer, sem nenhum controle. Jesus, logo de cara, lá em João 21, e versículo 15, disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar? É liderar, é conduzir, entendeu? É mostrar o melhor pasto. E o rebanho e a igreja de Deus é considerada como um rebanho, né? Se não está no rebanho, é o quê? É uma ovelha desgarrada, vou até apelar que é um bode. Isso. Deve ser um crente acomodado, né? Sem compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo, não é mesmo, pastor? Ok. Então, sobre esse ensino anticlerical, eu quero trazer ainda mais uns informes para jogar mais luz sobre esse ponto. É importante nós aqui, observe, os desigrejados estão equivocados em suas decisões? Sim. Sim. Pois desigrejar-se não cura feridas, não evita novas feridas e nem resolve os males da igreja. Isso aqui é ponto, ok? E interessante, Silas, irmãs e irmãos, os irmãos que se afastam da igreja e com o passar do tempo se tornam críticos ferrenhos da igreja institucionalizada, para justificar sua saída, sustentam que os escândalos nas igrejas e os desvios bíblicos por parte de certas lideranças, né, e também o desvio bíblico do papel e da função da igreja são a causa de tal decisão. Minha irmã, meu irmão, observe. Há de se ter ciência que não existe igreja perfeita, bem como pastores, obreiros, liderança perfeita. Não existe, ok? Que o diga a igreja de Corinto. Se era para ter uma igreja perfeita, a igreja de Corinto deveria ser. Porque ela tinha todos os dons em evidência, conforme 1 Coríntios 1:9. E foi a igreja que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. Ok? Paulo disse, olha, vocês aí são carnais. Um disse que é de Cefo, outro disse que é de Pedro. Enfim, observe. E aí eu quero fechar esse ponto, fechar o tópico 1, Silas, fazendo a seguinte observação. Há 3 tipos, viu, Silas, de crentes. Isso que é importante nós entendermos. Há 3 tipos de crentes. Primeiro, há os congregados. Aqueles que congregam, aqueles que... ok? Segundo, existem aqueles que fazem parte de uma determinada igreja, porém, pouco frequentam. Por algumas razões, faz só no culto de ceia, quando há uma festa, quando há uma reunião que lhe agrada. Isso é vai ponto. mais como um ato social Detalhe, do que adorar. Toda denominação tem isso. Assembleia de Deus, Batista, todo mundo tem 2 tipos. Tem o que congrega e tem o que aquele é mais, né? Compromissado. Domingueiro. Tem uns que são compromissados, outros não são. A outra classe de crentes são aqueles, são os afastados. Detalhe, os afastados começam diminuindo sua ida à igreja. E com o tempo se afasta. E aí, ao se afastar, com o passar do tempo, se tornam os desigrejados. Isto é, são aqueles que passam a ser críticos ferrenhos do modelo institucional da igreja. E, por último, tem os crentes, entre aspas, desviados. Essa é a realidade. E aí, Cira, ainda dentro desse ponto, eu não posso... Aqui nós temos que elucidar. Observe, os sem igreja, ou os desigrejados, se multiplicam porque em inúmeras situações, aqui é ponto. Vamos ter muito cuidado para não olhar só um lado. São frutos de quê? De questões mal resolvidas, envolvendo o contexto da igreja. Tem muito crente aí afastado da igreja que foram por razões mal resolvidas. Aí, ó, quais são os fatores, minhas irmãs e meus irmãos, que levam o crente a deixar de congregar, a se afastar da igreja, a se tornar um desigrejado? Você já pensou? Na revista não está levantando esse questionamento, mas eu quero levantar, Silas. Porque eu sou pastor. Por mais de 20 anos eu fui pastor de igreja, ainda continuo pastor, hoje eu sou professor, hoje eu sou pastor auxiliar aqui da sede. E a gente tem uma visão pastoral. Quais são os fatores? Agora, ouça-me, minhas irmãs e meus irmãos.
Muitos são os fatores que levam alguém a se desvincular da igreja institucionalizada. Vejamos, primeiro fator, que alguém alega o porquê que se afastou. Primeiro, por causa dos falsos profetas, né? Por causa das feridas, por causa das decepções ou traumas vivenciados na igreja, ou a mágoa com a falsidade ou hipocrisia da igreja. Aqui é um dos fatores que alguns dizem que leva alguém a se afastar da igreja. Isso aqui é pontos que existe. Eu conheço até alguém. Isso, todo mundo conhece. Segundo fator que leva alguém a se afastar da igreja, não é? São pessoas que, ao analisar a igreja que congrega, entendem que a igreja ela é deficiente e desejam uma igreja mais santa, mais pura. E aí sai da igreja e vai procurar uma igreja mais santa, entre aspas, mais saudável e bíblica. E ao não encontrar, porque não existe igreja santa, perfeita, decide ficar onde? Em casa. Fica em casa. Vai ficando. Com o tempo, se torna o quê? O terceiro fator, que é o desigrejado. É aqueles que foram membros de alguma igreja e, por razões diversas, deixaram a igreja e passaram a se reunir em casa. São chamados desigrejados, os quais são críticos ferrenhos da igreja institucionalizada, alegando que na igreja primitiva não havia instituição humana. Aqui está a leitura, querido. Você como obreiro, você como irmão, nós temos que entender isso aqui. Aí a pergunta é o que fazer para resolver esse problema? Aí o próximo tópico vai trazer mais luz. Vamos lá para o próximo tópico, Cila? Pastor, eu só queria acrescentar aí o seguinte, olha, eu não sei onde que acharam argumento. Se observar as cartas à igreja de Apocalipse, as Minas, assim, ao anjo da igreja. Isso. O que é o anjo da igreja que a carta fala? É o líder, ao líder, é o pastor da igreja. Isso. Então tem liderança, tem que ter uma liderança a igreja, tem que ter uma liderança. Vamos falar. Sila, a visão, vamos para o tópico 2, que tem como assunto a natureza... A natureza da igreja neotestamentária. Vamos entender o que é a igreja, porque é importante que os irmãos entendam o que é a igreja, como é que a Bíblia define a igreja. Primeiro, a igreja é um organismo, né, Cila? Isso, é um organismo. Eu vou ler aqui, Cila, conforme está em tela, tá aí, gente, ó, tópico 2, natureza da igreja. A igreja, conforme o Novo Testamento, é um organismo. Isso. Sobre a natureza da igreja, devemos observar, primeiramente, que ela é um organismo. Está aí as referências bíblicas, né? Tá. Ela é um organismo. A igreja é o corpo de Cristo, conforme lá, 1 Coríntios 12. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas, salvas. Quando fala igreja aqui, fala igreja do corpo místico de Cristo, né? Independente de placa de igreja, vamos ter muito cuidado com esse negócio aqui. A igreja é os salvos, lavados e remidos. Quem são eles, pastor? Eu não sei. Só Deus sabe quantos são. Então a igreja é isso aí, é o corpo de Cristo. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas, que pertencem a diferentes povos, tribos, língua. Portanto, não há acepção de pessoas. Todos, independente de quem quer que seja, pode fazer parte dessa igreja, desde que se convertam e se permaneçam. Aqui, ó. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de quê? De estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Isso aqui, a igreja, no sentido como corpo de Cristo, né? Ela existe. Agora, no sentido humano, para que essa igreja, né, para que as pessoas que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, tenham relacionamento, tenham comunhão um com o outro, né, convivem em si, precisa de quê? Precisa de estrutura. Aí vem, ó, de vermelho em tela, ó. Possuir estruturas físicas não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como dizem os desigrejados. A repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que pelo zelo, não é, do evangelho, né, Silas? Sua observação, Silas, ponto. Observação é o seguinte, existem inúmeras referências, né, conforme falou, sobre a igreja, na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. Verdade. Tá? No Velho Testamento, fala sobre congregar, juntar o povo, pois sempre existia um ponto físico, né, para adorar a Deus, juntar comunhão, tá? Do tabernáculo, templo, etc. Nos tempos atuais, desde a igreja apostólica, né, sempre havia um lugar físico para o culto, a comunhão e a adoração, né? E sendo igreja onde há o ajuntamento, né, de pessoas convertidas, até não convertidas, logo tem que haver uma estrutura, ser institucionalizada para abrigar o povo. Muito bem. Além do mais, sendo o corpo de Cristo, é também um órgão vivo, né? Duas situações aí, pastor. Eu quero dispor o que você falou, é interessante. Então, a igreja, como estrutura física, né, o templo, ele sempre existiu.
Sim. Né? A igreja primitiva existiu, não existia uma estrutura mais abrangente, porque não tinha espaço, não tinha permissão. Depois, com o tempo, e para que serve? É um lugar de comunhão. Eu faço a seguinte observação: ó, as pessoas, viu, minhas irmãs e meus irmãos, que formam a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, se reúnem, escute, elas se reúnem em prédio, né, para juntos, olha o detalhe, em comunhão, prestarem um culto de louvor e adoração a Deus e, ao mesmo tempo, ser edificadas através da palavra, através dos dons espirituais, através dos relacionamentos. É isso. E a igreja, no aspecto físico, é uma organização que tem sua estrutura, tem seu jeito de ser. Ela não é perfeita, mas ela tem o objetivo de ajudar os cristãos a crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Através do quê? Através do ensino da palavra, da administração, da pregação. Não é isso, Sila? Verdade. Muito bem, então aí está a igreja como organismo. Agora vem 2.2, a organização da igreja, né? Da igreja. Aí está em tela, só pode ler para nós. Bom, diz assim a organização: os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Biblicamente, não existe organismo sem organização. Igreja sem um mínimo de institucionalização, assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado. A igreja também possui organização, conforme 1 Coríntios 12, né? A igreja primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, conforme referências, né? A igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente. Isto é visto nos primeiros concílios ou convenções feitas pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para enfrentar os problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regra e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Perfeitamente, pastor. Mas, olha, pastor, esse tópico, uma organização, olha, sendo a igreja o corpo de Cristo, e Cristo a cabeça, né, da igreja, logo, como dissemos anteriormente, é um órgão vivo. Tem que ter uma estrutura, entendeu? Eu nunca vi um braço, uma perna, uma cabeça andar sem estar ligado ao corpo. Tem que ter comando, né, pastor? Tem que ter um comando, né? Assim comparo os desigrejados. Tem que haver uma estrutura para se congregar, tomar a Santa Ceia juntos, né, ceiar. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, assim, ó, é o seguinte, sobre a Santa Ceia: portanto, quando vos ajuntais, né? Isso. Ele fala de comunhão, de confraternização. Atos, apóstolos, não existe base bíblica, meus irmãos, para esse argumento de pessoas que se acham desigrejadas, que falam mal da igreja. Ele é um revoltado, né? Às vezes não quer nem pagar dízimo. Bom, eu nem vou entrar nesse detalhe. Deixa para lá. Existe alguns fatores, mas na frente eu quero levantar aqui uns questionamentos, mas eu quero, sobre essa organização, escute, minhas irmãs e meus irmãos, é importante que você entenda. Se você conhece alguém que se afastou da igreja, né, a gente tem que tratar ele com carinho, com equilíbrio, né, e dizer para eles o seguinte, que numa igreja local, escute, numa igreja local, além dos líderes terem, líder que é pastor, obreiros auxiliares, uma responsabilidade específica, o membro da igreja, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, deve se dispor, exercendo a mordomia no reino de Deus, conforme a sua capacidade, deve contribuir, deve ajudar, deve se envolver. Verdade. Não é? De que forma? Orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamento, realizando outras atividades. Então, quando um dos fatores aqui para nós, vou até adiantar, um dos fatores que levam, muitas vezes, a uma pessoa se afastar da igreja e se tornar no futuro um desigrejado, é porque ela não se envolve, ela não se inclui, ela se isola, ela quer ficar na dela. E aqui para nós, quando nós nos isolamos, quando nós nos alienamos, nos tornamos presas fáceis das nossas vontades, dos nossos desejos, e eu vou mais longe, do próprio Satanás.
Então, o lugar do crente é congregar. Aí eu fecho dizendo, olha só, olha o que Paulo diz aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 14, 26. Paulo diz, que fazer, pois, irmãos? É Paulo? É, doutor Paulo. Quando vos reunis. Aí, tá claro aqui, quando vos reunis. Aí, ó, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele tudo, seja tudo feito para edificação. Paulo está falando da igreja, aos irmãos, vocês se reúnem, né? Seja o ambiente que for, mas essa reunião deva servir para a edificação. É isso, gente. Tá bom? Então lá, fechando esse ponto, vamos passar para o ponto 3. Sim. Aí vamos lá, ponto 3, né? Vimos a natureza da igreja, a igreja é sanitária, a igreja é um organismo, a igreja também é uma organização, tem que ter líder, tem que ter pastor, tem que ter liderança, tem que ter tudo, né? Isso. E o Silas falou uma coisa certa, um dos fatores mais interessantes é que tem pessoas que cultivam a rebeldia natural, né? São pessoas que não gostam de submeter. E, geralmente, pessoas como essas, se não se converter, se torna um desigrejado, crítico e ferrenho. Importância e a necessidade da igreja. E a sinopse aqui, pastor? É, só pode ler a sinopse para lá? A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, meus irmãos. Bem como uma organização. Isso. Aqui para nós, Sila, meus irmãos, você quer conhecer como é que esse organismo vive, essa organização? Tá claro. A parte do livro dos Atos dos Apóstolos, está lá, Atos 2, cartas de Paulo, as cartas gerais, gente, está cheia de informação. Mas vamos lá. 3. A importância e a necessidade da igreja, conforme está em tela. 3.1. A igreja como o que, Silas? A família de Deus. Eu vou ler aqui. Olha, ó. A igreja é comparada a uma família. A igreja tem que ser como uma família. Vou ler aqui, ó. A igreja é a família de Deus, conforme Efésios 2,19. Ela tem Cristo como seu quê? Cabeça, líder, Senhor. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja, lógico, também possui comando, direção e regras às quais os que fazem parte, devem se submeter. Aí nós grifamos de vermelho, tem tela, os cristãos verdadeiros, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece o quê? Que eu já falei, a integração do crente na igreja local, né? O crescimento, o desenvolvimento. Portanto, o importante disso tudo é o sentimento de pertencimento, né, ao corpo de Cristo que o grupo, né, proporciona. E, fechando aí, nós destacamos de vermelho em tela, ó, não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Está em tela. Nesse aspecto, a igreja deve o quê? Disciplinar seus membros e fomentar, ou isto é, desenvolver a comunhão uns com os outros, o sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. E, assim sendo, evitaremos, aqui já vou adiantar, que muitos se afastem. Silas, suas observações. Pastor, assim, se a igreja é comparada a um corpo vivo, uma família, tem que haver um governo, né? Um líder, né? Isso. A família tem um líder, não tem a família... Sim, tem um cabeça, líder, né? A cabeça é o homem, né? E mais propriamente dito, agora no caso da igreja, um pastor, né? Um líder que apacenta, que Jesus fala só apacentar as ovelhas. Isso. Pois é também comparado a um rebanho, como dissemos anteriormente, né? Que não tenha comandados garrados, etc. Seus membros têm que receber alimento espiritual, ser doutrinado, como falou ali, na palavra de Deus, para serem edificados e santos para Deus. Muito bem. O salmista Davi, lá em Salmo 103, está falando assim, lá atrás, olha, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Né? Não é em união, não, é união. União, é. Muito bem. O 34 fala assim, ó, vós servos do Senhor que assistis à casa do Senhor. Muito bem, então, Silas. Ali tem confraternização, tem tudo, comunhão, ó meu Deus. Podemos dizer, Silas, então, minhas irmãs, meus irmãos, o que Silas falou, irmãs, isso aqui nós estamos refletindo, né? Aqui nós não estamos... Eu, pelo menos, não sou pastor teórico, tem sido também. Eu, particularmente, já pastorei igreja por mais de 20 anos, eu sei o que é isso. E aí eu faço assim, observação para agregar mais informes à revista. Observe, meus irmãos. A igreja local, escute, é formada por pessoas, como uma família, né? Que se reúnem. Para quê? Para congregar, para adorar, né? Para estreitar relacionamento e, acima de tudo, irmãs e irmãos, servir a Deus. Servir a Deus com o nosso tempo, com nossos recursos financeiros, com os nossos dons, com os nossos talentos. É isso. Aí, continuando, ó,
O acolhimento, isso aqui é lindo, gente. O acolhimento, cuidado, comunhão, pastoreio, formação espiritual, são os caminhos saudáveis para ser igreja. Eu, para ser igreja, para ser membro da igreja do corpo místico de Cristo, eu tenho que passar, repito, eu tenho que passar por isso aqui, gente. Pelo acolhimento, pelo cuidado, pelo pastoreio. Tem que ter um pastor, tem que ter um mentor, tem que ter um líder. E na sequência, fechando esse ponto 1 aqui, portanto, minhas irmãs, meus irmãos, se você conhece alguém, com carinho, com jeitinho, que muitas vezes são pessoas machucadas, diga para ele ou para ela que é necessário a pessoa ser discipulada e ser integrada a uma igreja, seja submissa a uma autoridade espiritual. O que tem de crente aqui para nós, Silas, até obreiros, que não aceita, a autoridade espiritual. Eu fico preocupado com certos obreiros que dizem que, não, meu pastor é Jesus. Misericórdia, vai se converter, meu irmão. Você precisa ter um pastor, ter um obreiro, orar por ele. E detalhe, vou repetir, não tem igreja perfeita, a igreja somos nós. Eu pastoreava uma igreja, na época passada aí, eu lembro que a irmã chegou para mim e disse, pastor, eu vou para a igreja tal, porque aqui tem muito problema. Eu deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu disse, mas a irmã, por que a irmã está saindo? Não, porque aqui tem problema. Aí eu fui claro. Só, minha irmã, eu vim uma coisa para a senhora. A igreja que a irmã vai, a irmã diz que a igreja não tem problema. Mas quando a senhora chega lá, o problema vai chegar. Fui claro. Que isso, pastor? Eu digo, porque, minha irmã, nós temos que resolver os problemas onde estamos. E é isso que temos que fazer. Mas vamos voltar para cá. Então, vamos lá. Então, a importância da igreja. A igreja é como uma família, acolhedora. Agora, aqui para nós, a igreja que você congrega é como uma família? Tem igrejas por aí que, infelizmente, é uma família, mas a família é bagunçada. Então, busque aquela igreja, ou está naquela igreja, que tem mais, que está mais condizente com aquilo que a Bíblia diz, né, Silas? 2, a igreja é como testemunho de quê? Da salvação. Quando fala igreja aqui, igreja reunida. Isso. É os salvos reunidos em um ambiente institucionalizado, no local, onde esse ambiente vai mostrar para as demais áreas da sociedade que existe um povo diferente aqui na Terra. Leia para nós, Silas, por favor. Diz o seguinte, que a igreja como testemunho da salvação. Isso. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro lado, ele apresentou o objetivo dessa família, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Isso. O apóstolo Paulo disse que a missão da igreja é proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem. E a razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar o evangelho, pastor. Pastor, a igreja sendo membros, seus membros, comparado com uma família, conforme o apóstolo Paulo falou, e o senhor colocou aqui nos apontamentos, é uma família onde se comunga uma fé, adoração, louvor, integração, confraternização e, sobretudo, a proclamação do evangelho, pastor, para a expansão do reino de Deus. Seus membros são edificados pela pregação da palavra, tudo isso aí, né? Então, a igreja representa, vamos dizer assim, o reino de Deus aqui na Terra. Não, a igreja literalmente a agência do reino de Deus aqui na Terra. Sim, o reino da Terra. Então, se você não está congregando, você está fora desse reino. Okay. Então, olha, vamos prestar atenção aí, viu, meus irmãos? Portanto, meus irmãos, eu quero trazer mais luz dizendo assim, que é um grande privilégio, queridas e queridos, servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Agora, aqui para nós, como é que eu vou fazer isso servindo em casa? Sozinho em casa? Não estou dizendo que a pessoa que fica em casa está desviada, não. Longe de mim dizer isso. Não. Mas eu estou dizendo que a pessoa que se isola da igreja, da comunidade cristã, que é uma comunidade terapêutica, essa pessoa está fadada a ter mais problemas. Isolada, né, Isolada. Pastor? E ninguém vive só. Não, querido. O cristianismo é comunhão. Mas vamos lá. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus. Ame ao próximo. Ame a igreja. E congregue com alegria.
Agora, Sila, estamos terminando o tópico 3, você pode ler para nós a sinopse do tópico? Diz o Qual é a seguinte, sinopse: a igreja é a família de Deus, testemunho da salvação em Cristo. Silas, é verdade. Irmãs e irmãos, eu quero fazer uma observação, Silas, que eu deixei por último, que eu acho importante. Observe, irmãs, estamos terminando, mas eu quero fazer uma observação antes da conclusão. As pessoas que se afastaram da igreja não se desigrejaram do nada. Isso aqui é uma reflexão. Eu estou falando como pastor. Eu estou como pastor e professor. Porque a experiência que nós já tivemos, nós sabemos que... alguém se afastou. Alguma coisa aconteceu. Aí a pergunta, minhas irmãs e meus irmãos, que não quer se calar, é o seguinte: o que a igreja, escute, e a liderança precisa fazer de forma preventiva para diminuir o desigrejamento? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como trazer de volta os crentes desigrejados? Porque aqui nós não queremos só acusar. Açoitar. Porque são almas. Aqui para nós, queridos, nós fazemos esforço tremendo para ganhar alma para Jesus, né, Silas? Sim, fazemos. E aí, quando essa alma passa por perrengue, a gente não vai atrás? Olha para mim. Olha o que a palavra que eu dou sobre essa pergunta, esse questionamento. Escute. Se queremos trazer os desigrejados, os afastados da igreja de volta à comunhão, precisamos, primeiro, minhas irmãs, meus irmãos, agir com graça. Né, Silas? Segundo, com empatia. Terceiro, agir debaixo do amor de Jesus. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, suporta. Exemplo, Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Você conhece o que está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas? Alguns estudiosos dizem, Sila, que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo, né, dos achados e perdidos. Ou das coisas perdidas. Eu prefiro os achados e perdidos. Detalhe, observe. Lá fala de pastor que tinha 100 ovelhas. Uma desgarrou-se. Desgarrou-se. O que o pastor fez? Atrás? Deixou as 99 guardada, segura, e foi aonde? Atrás da que desgarrou. Desigrejou-se. E só se aquietou quando encontrou. Será que nós estamos fazendo isso com desigrejados, meus irmãos? Vamos refletir, queridos. Eu sou pastor. Exemplo, a mulher que tinha 10 dracmas, está lá em Lucas, capítulo 15, verso 4 ao 6. Verso 8 ao 9, perdoe. Ela perdeu uma dracma onde? Dentro de casa. Escute, tem muitas pessoas usando essa passagem aqui para falar isso aqui não é evangelismo não, filho. Isso aqui é trazer de volta o que foi perdido. Isso aqui tem a ver com desigrejados. E ela fez tudo para encontrar a dracma perdida. Você está fazendo tudo, filho? Você está sendo sábio? Você é obreiro? Você é pregador? Ou você está só metendo a vara? Está só criticando? Porque alguma coisa aconteceu com esses desigrejados. Eu sei que tem rebelião, tem pecado, mas é uma alma que vale mais do que... mais que o mundo inteiro. Para fechar, Ciro. Aqui, ó. Será... Você já viu o exemplo do filho pródigo? Que deixou a família? Você conhece a história. E que o pai não se quietou enquanto não o recebeu de volta. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos obreiros, será que nós não estamos agindo para com os desigrejados, afastados, como o filho mais velho, que ficou triste pela volta do filho pródigo? Será que nós não estamos? Ou será que não está faltando amor e misericórdia da nossa parte? Eu quero refletir. O que temos feito? Fechando. Escute, a igreja, agora eu vou responder a segunda pergunta, né? O que a igreja precisa fazer para trazer de volta? A igreja tem que ser um lugar de amor. Aliás, isso aqui é para evitar a evasão. Isso, a igreja tem que ser um lugar de amor, acolhimento e aperfeiçoamento relacional, que deve refletir a pessoa e o caráter de Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, você pode ser uma bênção de Deus para ajudar quem está desigrejado. Precisamos de uma ação pastoral, efetiva,
e preventiva, para não perdermos mais do que já perdemos Verdade. nas igrejas locais. Talvez foi uma mensagem mal colocada no púlpito, uma falta de visita, uma falta de aconselhamento, uma má compreensão por parte da liderança, ou por parte dos irmãos, que o outro se afastou. Então, meu querido, eu não estou dizendo que você tem que passar a mão por cima, não. Nós temos que ter amor. Fechando, não é? O que fazer, pastor? Liderança precisa ter uma palavra de graça, de unção, pregar com graça, com unção, ter acolhimento na igreja. Chegou uma pessoa, quem sabe que está afastada, vamos acolhê-la, vamos amá-la. É isso que tem que fazer. E assim fazendo, meus queridos, o reino de Deus será o quê? Glorificado. Silas, conclusão da lição. Rapidinho, vimos os três tópicos da lição. Vimos o primeiro tópico, a visão e prática do movimento dos desigrejados. Vimos no segundo tópico a natureza da igreja neotestamentária. Terceiro tópico, a importância e a necessidade da igreja. E agora a conclusão com Silas. Com você, Silas. Diz assim a conclusão. Vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Isso. Acreditam ser possível ser igreja fora de igreja, olha só. Isso. Dizem que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. Muito bem, Silas. De acordo com o Novo Testamento, a igreja possui liderança estabelecida e com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ela nos chamou, ele nos chamou. Suas observações finais. Quer queira, quer não, meus irmãos, viu? A igreja foi criada para se congregar, para congregar os salvos, pregar o evangelho, etc., né? Além de seus membros adorarem a Deus. Eles estão bem alimentados, salutar, tem uma comunhão entre os irmãos, que o pastor Egídio falou. Inclusive, o pastor Egídio citou lá o 1 Coríntios 14, diz, o que fareis, irmão? Então, ali você vai se juntando, você vai cantar o hino, vai conversar, você vai exaltar a Deus, você vai louvar a Deus. Um vai dar uma palavra, você aprende com o outro. E vai assim, vai edificando, né? Então, irmãos, a igreja é um edifício, conforme a Paulo falou lá na frente, né? Aqui fala de congregar, de se ajuntar, para cultuar, aprender a palavra de Deus e ser edificado. Eu não posso me edificar, até posso na igreja estudar a Bíblia, em casa sozinho, mas você tem que aprender, comunhão, você tem comunhão com alguém, irmão, e ajudar os outros. Porque muito na igreja também há essa ajuda, irmão. Muito bem, Silas. A igreja é um abrigo, é um aprisco, você tem segurança, você tem outras coisas ali, né? Agora, Silas, o rei Davi falou, como é que foi? O rei Davi falou, olha, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a alegria se congregar, né, irmão? Queridas e queridos, nós não estamos dizendo que a igreja não tem problema. A igreja institucionalizada tem problema. São compostos de seres humanos. Eu vou usar até um termo da filosofia existencialista. Seres humanos inacabados. Isto é, trazendo para a Bíblia, seres humanos que estão sendo trabalhados, aperfeiçoados, burilados pela palavra de Deus. E aí eu quero fazer as seguintes considerações, fechando minhas palavras. Escute, minha irmã, meu irmão, olhe para mim, por favor. Observe, minhas irmãs. Quando a igreja não vive, a igreja não vive os valores e a cultura do reino, não priorizando o aspecto relacional, a simplicidade e a profundidade do que Jesus ensinou no Sermão do Monte, lógico, ela vai se tornando apenas uma instituição religiosa com relacionamentos superficiais e saúde espiritual. Isso é fato. Porém, quando a igreja vive, olha o detalhe, o ensino de Jesus, tanto o que ele ensinou nos evangelhos, quanto o que está nas cartas de Paulo e etc. Observe, a igreja que assim o faz, minhas irmãs e meus irmãos, escute, se torna uma igreja que abençoa, uma igreja que encoraja, uma igreja que acolhe em amor incondicional, uma igreja que cria um ambiente relacional desejável para preparar todos para a obra de Deus. Esse é o tipo de igreja, esse é o tipo de igreja. E é isso que Jesus quer. Eu aqui vou dizer, querido obreiro, você que dirige igreja, você que pastoreia. Eu não estou sendo teórico, não, filho. Eu tenho mais de 20 anos de estrada, eu sei o que é isso. Por favor,
de domingo à noite, mensagem de edificação, consolação. Esse negócio de lavar roupa suja, meu querido, é no culto de doutrina, no culto de ensino. Então, pega o domingo à noite, aquele culto, né, para que você abrace os irmãos, acolha, vai lá, visita, conversa, pergunta. É isso, o povo está carente aqui na série, eu vejo que muitos estão chegando, estão vindo, machucados, tristes, né, Silas? Cheio de alguns carrapichos. Aí chega aqui o pastor Sival, com o jeito dele, com a graça que ele é peculiar, que é o que tem que ser assim mesmo. Vai tratando aqui, ali, acolá, de repente, o irmão está uma bênção. É isso que está faltando. Mas, infelizmente, tem igrejas por aí, irmão, tem obreiro por aí que faz espancar. Isso. Diz que é dono da igreja, que manda e desmanda. Você manda em nada, rapaz. Quem manda é Jesus. E aí o irmãozinho que já está meio riso da fé, fica triste, vai embora. Vai embora. E detalhe, tem muito líder que fica usando, em vez de se auto-avaliar, fica usando o outro. Fechando. Queridas irmãs, queridos irmãos. Quer na igreja local, quer sua igreja local seja grande, quer seja uma igrejinha, uma congregaçãozinha pequena, ou um ponto de pregação, aonde quer que você se reúne com os irmãos. Irmãos, irmãs, alegre-se em orar com os irmãos, em participar da ceia do Senhor, em ouvir a palavra de Deus, alegre-se em compartilhar os dons espirituais e assistir os mais necessitados. Querida irmã, querido irmão, passe para aquela pessoa, isso que eu estou falando. Tenha a alegria de congregar. O salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos. Aí, pastor, lá tem problema, mas lá tem algo que pode mudar a sua história, lá tem Jesus. Ame a Cristo. Escute, ame a Cristo, o cabeça. Mas não esqueça, ame também a igreja, o seu corpo. Deus abençoe. E Silas. Pastor, você falou um negócio aí que eu fiquei sobre aquele líder que é bem durão e tal. Olha, quem salvou a alma foi Jesus. Foi Jesus. Alguns falam, se não quiser, se não gostar, você isso? vai embora. Se não tiver aqui, o que é isso, pastor? Que loucura. Vai mandar a pessoa embora? Silas. Se você não quiser congregar, não obedecer, você sai, vai embora. Silas, Foi ele que salvou a pessoa? Não foi ele que salvou? Nós somos um pouco das antigas, não somos, Silas? Eu comecei a pastorear nos anos 80. Isso, graças a Deus. Querido, já vi tanta coisa, irmão. Eu louvo a Deus que por onde eu passei, nunca, né? Nunca. Eu sempre lutei para ajudar, para consolar, confortar, ministrar, não é? Curar as feridas. Isso, porque o papel do obreiro, do líder, é o quê? Edificar na palavra, consolar na palavra. Então, o obreiro quer o segredo para segurar os irmãos da igreja, se eu posso dizer assim? Quer o segredo para evitar o desigrejamento, para evitar que os irmãos se afastem da comunhão? Bíblia do povo, ora pelo povo, aconselha, se envolva com o povo, seja humilde. Isso. Tem uns obreiros arrogantes, prepotentes, quer ser mais que Jesus. E aí, irmão, não tem crente que resista. Aí eu vou mais longe. Por que a Débora aqui na sede está crescendo? Tá? Exponencialmente. Porque nós temos um obreiro, líder, carismático, homem de Deus, se envolve. Tem problema? Tem problema, que quem não tem problema? Mas tem o quê? Tem a graça. Então, obreiro, irmã, meu irmão, receba a graça de Deus na sua vida. Seja carismático, no bom sentido da palavra. Isso, pastor. Vamos orar, Ciro? Vamos lá. Seguinte, irmãos, olha, eu já convoco os irmãos para a próxima aula. A próxima aula será da lição número 10, 4 de setembro, que tem por título. Nós estamos estudando temas muito atualizados, viu, meus irmãos? Olha, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Você vai saber. É uma continuidade, né, Ciro? É continuidade. Mordomia. Muito bem, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento ímpar e especial que o Senhor nos concedeu para ministrarmos essa palavra de edificação, consolação. Senhor, eu quero orar em especial por aqueles irmãos que, por qualquer motivo, seja qual for o motivo, se afastou da igreja, está em casa triste, desanimado, e que, ó Deus, está pensando até em desistir, Senhor. O Senhor é uma alma, Pai. Usa, Senhor, essa lição, essa escola dominical. Usa, Senhor, os recursos da mídia social. Usa, Senhor, os programas da DEB TV para edificar, consolar, confortar, para instigar nesses irmãos, ó, o amor pela tua igreja. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos e sempre. Amém. 2022.
o ano da renovação espiritual. E a vitória. Nossa, pelo sangue de Deus Jesus. abençoe, até a próxima. Boa aula e bom proveito, meus irmãos. Fica com Deus.